dando start. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa última sessão do evento de Olho na Mars, nosso evento aberto para estudantes para falar sobre carreira. E eu estou aqui hoje, então, eu e mais alguns convidados para falar sobre o que você precisa saber enquanto candidato. Então, não só sobre o nosso processo seletivo na Mars, como o que nós oferecemos dentro do programa de estágio, e até também para você conhecer um pouco mais da experiência, né, de como é ser um estagiário dentro do nosso programa e também como é ter um perfil no LinkedIn. Então, se você ainda não conhece essa ferramenta, já anota aí para criar o seu perfil, que vão ter dicas muito importantes para você. Me apresentando, eu sou a Camila, eu sou formada em psicologia e eu já estou na Mars há 2 anos. Bom, eu sou do time de RH da Mars e eu sou da área de Early Talent. A área de Early Talent nada mais é que jovens talentos e cuida do programa de estágio da Mars como um todo. Então, quando a gente pensa em processo seletivo, recrutamento e seleção dos candidatos para o programa de estágio, para o treinamento e desenvolvimento desses estagiários dentro do nosso programa e até o relacionamento com as universidades. Sou eu e minha gestora dentro da área de Early Talents que cuidamos, e é por isso que eu sou uma das responsáveis pela sessão hoje, para trazer as dicas para vocês. Então, até acho importante trazer isso para vocês, que tudo que nós estamos trazendo aqui hoje é a partir da perspectiva e visão da Mars e não das empresas como um todo. Talvez existam algumas semelhanças, mas tudo isso realmente é a partir da nossa visão e o que nós consideramos importantes, né, como candidatos e como potencial para a nossa organização. Bom, eu quero deixar 2 recados para vocês, tá? O primeiro de todos é que eu peço para vocês participarem aqui pelo chat, pela conversa, então participem com a gente, mandem suas perguntas, interajam para a gente saber o que vocês estão achando. Como a gente não consegue ver o rosto de vocês, é importante que a gente saiba o que vocês estão achando, que a gente tire todas as dúvidas, né? E que seja uma experiência bacana para todo mundo. E também deixar já o recado para que vocês fiquem até o final com a gente, porque no final da sessão a gente vai liberar um link que vai levar vocês para um jogo, que vocês vão conseguir responder algumas coisas a respeito da nossa cultura. E nesse jogo aí vocês vão conseguir concorrer a um kit de produtos da Mars. E se vocês não conhecem os nossos produtos, nós temos alguns dos melhores produtos do mercado. Então, quando a gente pensa em chocolate, Twix, M&M's, Snickers, até ração animal, então pedigree, Whiskas, Royal Canin. Então a gente tem produtos muito gostosos que dá para você aproveitar não sozinho, mas com a família e com os seus pets. Então aproveitem, gente, aproveitem a sessão. E agora, quem vai começar vai ser a Laís, eu vou passar a voz para ela. Ela vai começar falando sobre LinkedIn e ela vai ter a oportunidade, claro, de se apresentar e contar um pouco melhor para vocês. E mais para frente eu volto, então, para falar sobre o processo seletivo para vocês. Então, aproveitem bastante, gente, anotem tudo aí que as dicas são super valiosas. Obrigada, Ká. Boa tarde, pessoal. É uma honra participar desse evento, né, e estar aqui conversando um pouquinho com vocês, compartilhando um pouquinho do que eu tenho, né, de conhecimento com vocês. Então, só para me apresentar, antes da gente começar a falar do conteúdo, meu nome é Laís, como a Camila trouxe.
Eu tenho há 1 ano e pouquinho na Mars, e antes disso eu já tenho aí quase 10 anos de experiência na área de talent acquisition em outras empresas também, enfim. Então tenho um pouquinho para compartilhar com vocês do que a gente avalia, buscando perfis de candidatos no LinkedIn, a importância disso, de começarem a construir a marca pessoal de vocês também, né, desde esse início de carreira. Então isso é uma coisa super bacana. Hoje aqui na Mars eu atuo na área de Employer Reputation e Sourcing. Employer Reputation é uma área responsável por trabalhar a empresa Mars como marca empregadora. Então, a gente tem áreas que trabalham, né, o marketing aí de produtos e por que o produto é bom e as pessoas devem comprar essas marcas. E, na verdade, a área de Employer Reputation trabalha por que os candidatos devem querer trabalhar na Mars, né? Por que é bom trabalhar na Mars. Então, é uma área super bacana, algo novo, e estou trabalhando em parceria com o Early Talent para a gente mostrar aí para vocês, enquanto candidatos, por que vocês devem se juntar a Mars desde esse início de carreira. Então, falando um pouquinho já de LinkedIn, não sei se todos vocês conhecem a ferramenta. Pode passar, Manu. Não sei se todos vocês conhecem a ferramenta do LinkedIn, já utilizaram. O LinkedIn é uma ferramenta de networking profissional. Então, da mesma forma que a gente tem o Instagram, né, e o Facebook como ferramentas de conexões de amizades, de vida pessoal, a gente tem o LinkedIn para construir essa rede de conexões profissional. Por que é importante, né, a gente ter uma conta no LinkedIn? Então, para ser vistos como profissional, realmente, ganhar credibilidade do que a gente é, do que a gente está buscando, né, no que a gente é bom, e abrir portas para oportunidades. Então, para você, às vezes, que está buscando uma oportunidade, ter o seu perfil lá, você vai ser encontrado por recrutadores das companhias, desde agora de posições iniciais, de estágio, trainee, enfim, então, e até posições assistente, analista, futuramente, né, na carreira de vocês. Os recrutadores, hoje as empresas cada vez mais utilizam o LinkedIn como uma plataforma de encontrar candidatos, então é super importante estar nessa rede. E às vezes, mas eu não estou buscando uma oportunidade, devo estar lá? Sim, porque você pode ir construindo a sua rede de relacionamentos, pode trocar com colegas, fazer benchmarks, aprender como que uma coisa é feita em tal empresa ou em outra, enfim, acompanhar o que acontece no mercado. Então, é uma ferramenta super importante para a gente estar conectado. E eu vou dar algumas dicas para vocês, né, sobre o LinkedIn. Quando vocês criarem o perfil de vocês, entendi, né, Laís, é importante estar no LinkedIn, vou criar minha conta. O que é importante ter nessa conta? Então, é importante vocês manterem os dados de vocês atualizados, um e-mail atualizado, né, que a gente faz esse contato sempre inicial por e-mail. Ter uma foto bacana, uma foto profissional. Então, o LinkedIn não é o lugar de ter aquela foto, né, na praia, todo descontraído, é uma rede profissional, então é legal ter uma foto bacana, que mostre bem seu rosto, e uma foto profissional. É importante deixar a tua localização. Na localização, às vezes o recrutador vai buscar alguém que é exclusivamente daquela região, para tal vaga a gente quer alguém que seja dessa região, por exemplo, o estágio, né, a pessoa tem que estar estudando e tem que estar na companhia ao mesmo tempo, então é difícil, não tem como ter uma mobilidade para essa posição, então por isso que é super importante deixar a localização ativa, e tem a opção de deixar aberto para mudanças, se for o teu caso também, então é super completo. É legal você escrever o teu resumo pessoal. Nesse resumo, você conta uma historinha um pouquinho de quem você é, da sua formação, das suas experiências prévias, do que você gosta, quais são as suas competências comportamentais. Então, é um espaço que você pode aí escrever realmente e fazer esse resumo da sua carreira, um breve resumo da sua carreira. Tá joia? Formação acadêmica, experiências, então inclui lá todas as experiências. Daí você pode pensar, mas eu estou em início de carreira, ainda não tenho experiências. Lá tem espaço para você colocar experiências de voluntariado, experiências em empresa júnior. Então, você pode colocar qualquer tipo de experiência que você tenha por lá. Vídeos, então vídeos, se você já está em uma empresa, você pode colocar vídeos bacanas daquela empresa. Se você ainda não está na empresa, você pode colocar vídeos interessantes de temas que sejam bandeiras que você levanta. Então tem essas opções.
E a parte de recomendações também é super importante. Você pode pedir para as pessoas que já trabalharam com você, professores, colegas de universidade, né, te recomendarem, falarem um pouquinho como é, o fulano, como um aluno, como, né, a parte de dedicação, de competências dele. E você também pode, deve ceder recomendações para as pessoas que você já trabalhou, para as pessoas que você conhece. Então, preenchendo aí todos esses itens dentro do teu perfil do LinkedIn, você vai ter um perfil forte e aumenta a chance de você ser encontrado por futuros recrutadores, né, para futuras oportunidades. Sempre importante deixar ali as palavras chaves de áreas que você tem interesse. Então, eu quero trabalhar na hora de qualidade ou na hora de marketing. Mantenha aquelas palavras-chave no teu resumo. Alguém trabalha em processos, então deixar as ferramentas que conhece, né? Eu trabalho com DMake, enfim. Deixa as palavras-chave das áreas que você atua, que também aumenta a tua chance de ser encontrado. E uma dica bacana também é, no cargo, deixa o cargo que você almeja, né? Às vezes a gente vê no LinkedIn pessoas que deixam cargo em busca de recolocação, algo nesse sentido, para quem está buscando, né, uma oportunidade. Isso não faz muito sentido, porque, né, ninguém tem aquela profissão, nenhum recrutador vai buscar alguém que está em busca de recolocação. Vai buscar um estagiário, vai buscar um analista, vai buscar um engenheiro. Então, essas são algumas dicas para você ter um perfil do LinkedIn aí bacana, tá bom? Conforme vocês forem utilizando, vocês vão aprender muito mais. Se tiverem dúvidas também do LinkedIn, podem deixar aqui no chat, tá bom, gente? A gente vai respondendo. Pode passar, Manu. E por que é bacana ter esse LinkedIn, trabalhar nas redes sociais de uma forma bacana e até no nosso dia a dia, né, nas empresas, para a gente construir uma marca pessoal interessante, condizente com o que a gente quer representar, né? A marca pessoal é quem você é, o que você representa, são os valores que você adota. Então, até como eu comentei, mas não tem experiência, o que eu vou colocar? Coloca as bandeiras que você levanta, coloca, né, vídeos do que te interessa. Isso não só para o LinkedIn, tá, gente? Isso é uma coisa que vocês podem pensar para as outras redes também, para como vocês se comportam até no dia a dia profissional de vocês, né, das empresas. Então, os principais passos para você construir essa marca pessoal, acho que o principal ponto é descobrir quem você é e a imagem, né, que você quer passar. Então, eu sou uma pessoa que eu quero ser reconhecido como um especialista em tal área, né? Alguém que vai ser reconhecido, que vai ser buscado quando o tema for trabalhar em melhoria contínua, quando for trabalhar em treinamento de vendas, enfim. Então, a partir do momento que você determina isso, você vai ser reconhecido como uma referência naquele assunto. Então, você vai definir pesquisas que você pode fazer para se aprimorar no assunto, você pode compartilhar sobre esses temas no teu perfil do LinkedIn, né? Às vezes as pessoas têm dúvida sobre o que eu vou escrever no LinkedIn, sobre o que eu vou pesquisar. Então, você definiu o teu nicho, né, o teu tema, você vai estar sempre se aprimorando naquele assunto. Você vai pedir recomendações de alguém que te reconhece por ser essa pessoa. É um trabalho feito no dia a dia, realmente. Abraçar essa construção na rede de ser a pessoa reconhecida por aquilo. Tá joia? E é legal você preparar um elevator pitch, que a gente chama, né? Aquele discursinho de elevador. Então, se alguém te perguntar quem é a Laís, o que você faz? A Laís é uma profissional, né? Eu sou uma profissional de recursos humanos, com experiência de talent acquisition, que sou reconhecida por ter uma capability forte em recrutamento e seleção, em sourcing. Então, já ter aquele discurso para realmente passar segurança quando te perguntarem quem você é. E daí isso é válido desde o processo de seleção para uma vaga, né? Então, vou gravar o meu vídeo virtual agora, né? Minha entrevista digital, tenho que falar um pouquinho de mim. Já constrói esse discurso, né? De quem você é, no que você é bom, o que você está buscando, para ter mais segurança quando você for gravar. Não vai ser uma coisa, ou gravar, ou entrevistas que acontecem, né? Presencialmente, enfim. Você já vai ter segurança na hora de se apresentar, não vai dar aquele nervoso, aquela gagueira, né, de quem eu sou, não sei. Então, já deixa isso realmente forte, consolidado sobre o que você é. E isso vai sendo mudado a cada momento da sua vida. Então, hoje eu sou um estudante de tal universidade,
com cursos tais, etc. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, esse discurso já mudou, já se atualizou, você já tem coisas novas para trazer, para agregar. Então, quando você constrói, não é que vai ser aquilo para sempre, né? Você vai sempre atualizando e agregando as coisas que você vem construindo. Tá joia? E daí, para você ter sempre em mente, né, o que é importante você saber. Então, algumas coisas, na verdade, alguns pontos. Ser constante, né, e nessa busca de construir a sua marca, ser consistente, e se reinventando conforme sua marca pessoal, conforme você for mudando. Fazer que as pessoas queiram se conectar com você, primeiro. Então, por que alguém vai querer te contratar? Quando a gente fala, principalmente dessa parte de entrevistas, né? Por que eu vou querer te contratar? Por que você tem de diferente que outra pessoa não tem? Então, no seu discurso, nas suas publicações, enfim, trazer esse diferencial que você tem, por que você é diferente e agrega mais valor para a companhia do que as outras pessoas, né? Realmente fazer com que as pessoas queiram se conectar com você, estar próximas a você, ter esse diferencial. Pensar que você está sempre evoluindo, né? Sua marca pessoal é quem você é, que você está sempre evoluindo. Lembrar uma coisa importante aqui, a palavra mais poderosa em uma marca pessoal é o D. Quando a gente fala o D, a gente está falando, por exemplo, o The Best, né? O melhor, não é um dos melhores. Então, quando a gente pensa em marcas, até o jornal, né? O The New York Times. É aquele jornal específico, né? Quando a gente fala assim, quem é fulano? É o especialista em tal coisa, é o estagiário que é bom em tal assunto, né? Você tem que realmente ir construindo algo para ser lembrado, para ser notado, que seja memorável, não ser só mais um. Eu vi vários vídeos, vou dar um exemplo do nosso processo, tá, gente? Então, vi vários vídeos, qual que é aquele mesmo? Aquele é o que fez alguma coisa, ou a que fez alguma coisa. Realmente deixar uma marca pessoal de quem você é e do que você se destaca, tá bom? Então, e aqui só para fechar, a marca pessoal é a história que as pessoas contam sobre você quando você não está na sala, né? Então, como que você vai ser lembrado, né? Quando você não estiver mais ali, ou até o exemplo do vídeo, depois que assistirem o vídeo, como que vai ser feito, ou quando você já estiver na empresa, entre tantos outros, como que você vai se destacar para depois ser a pessoa que vai ser efetivada, que vai fazer diferença na companhia. Então, no dia a dia, ir construindo essa marca e deixar o legado realmente. Acho que é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem ir colocando aqui no chat, que a gente vai respondendo também, mas são algumas dicas bacanas para vocês que estão começando a jornada, irem construindo o seu perfil, sua rede de contatos no LinkedIn, que a gente usa bastante, e como vocês vão construir a marca pessoal de vocês. Bom, Manu, pode passar para o próximo slide, então. Eu acredito que muitos de vocês devem estar esperando, então, saber um pouco mais do que nós buscamos, né, dos nossos candidatos para o programa de estágio. Então, eu vim trazer para vocês de uma forma objetiva e simples, mas também falar que não tem muito segredo, gente. Então, anotem aí todas as dicas, que com certeza é super relevante. Bom, começando, tá? Primeiro tema aí que a gente coloca como relevante, como eu falei, que pensando na Mars, tá bom? São as competências. E, gente, quando a gente pensa em competências, né? São simplesmente as formas, né? As nossas habilidades em como nós trabalhamos, né? Então, eu coloquei 2 tópicos aí dentro das competências, que é a agilidade de aprendizado e orientado para resultados. Essas 2 competências são 2 competências que nós levamos muito em consideração aqui dentro da nossa organização. Primeiro de tudo, quando a gente fala de agilidade de aprendizado, a gente fala sobre a habilidade que você tem e a facilidade de aprender novas coisas, se desenvolver, tá? Então, em como você consegue estar aberto a novas experiências para você também conseguir atingir os seus resultados, tá? Então, essa facilidade que você tem para aprender, isso é bastante relevante para a gente. E falando de resultados, né? Orientado para resultados é muito a forma do como você entrega esses resultados, né? Como você faz para chegar até lá, para entregar um resultado, entregar o seu trabalho, né? Como você lida
com as dificuldades do dia a dia, né? Com as ambiguidades, então sempre tem alguns empecilhos no caminho que acontecem, então sempre tem que saber como lidar com isso, então orientado para resultados foca bastante nisso. O próximo tema é o fit cultural, tá? Quando a gente pensa em fit cultural, é muito pensando na cultura daquela organização, e fit é como você se encaixa dentro dessa cultura, né? E aí eu trouxe 2 tópicos também que a gente considera bastante relevante dentro da Mars, que são humildes e famintos e a comunicação. Explicando os humildes e famintos, primeiro, a humildade que você tem para realizar o seu trabalho, né? Para fazer o seu trabalho, suas atividades com eficiência e não pensando em vaidade e nada desse tipo, e famintos pela fome e vontade de aprender. O quanto você quer aprender, o quanto você está disposto, toda essa energia, né, que a gente está esperando dos nossos estagiários, daquele candidato. Então, a vontade de aprender, saber que o programa de estágio é um período de experiência e, por conta disso, sempre estar abertos para aprendizados e novas experiências, tá? E aí, entrando na comunicação, quando eu falo de comunicação, eu falo por que é importante na Mars. A Mars é uma empresa de relacionamentos, então, dentro da nossa empresa, não tem essa questão de hierarquia, né? Óbvio que cada pessoa tem seu cargo e vai crescendo conforme, né, atinge ali, alcança suas conquistas, entrega seus resultados, isso é super importante. Porém, essa questão de quebrar barreiras, né? Quando você é estagiário ou não, você vai ter que se comunicar com as pessoas, independente de ter que pedir ajuda, ou aquela pessoa ter que pedir ajuda para você, pode acontecer. E essa pessoa pode ser um diretor, você pode falar com o presidente, com gerentes, então é muito a forma como você se comunica. Você tem que saber se comunicar com todos os tipos de pessoa. Dentro da nossa organização, da nossa empresa, a comunicação é muito importante. Aí o próximo tema é sobre conhecimento que eu trago. Então, o que a gente busca, né? Pacote Office é super importante, então, que engloba 3 ferramentas, que é o Excel, o PowerPoint e o Word, e os aprendizados. Quando eu falo primeiro de pacote Office, essas 3 ferramentas são realmente muito importantes, porque no dia a dia você acaba utilizando elas para se organizar, para realizar atividades, às vezes utiliza fórmulas para facilitar até, né, que otimize seu tempo, né, porque quando a gente pensa no estágio são 6 horas por dia, então você tem que fazer caber tudo ali, todas as suas atividades, então é importante e eu já te trago essa dica, se você não tem conhecimento dessas ferramentas, tá, não tem problema, mas a gente leva em consideração, então pensando que o nosso programa de estágio vai começar só em janeiro, né? Se você tiver a oportunidade, tenta buscar alguns tutoriais no YouTube, gratuitos mesmo, tem bastante coisa, bastante conteúdo, muita gente oferece de como mexer, principalmente no Excel. Então, tente conhecendo um pouco mais dessas ferramentas, se você tiver a oportunidade, porque isso vai valer a pena para você quando você entrar conosco. E é claro que você vai ter o período de toda adaptação, de aprendizado e seu tempo para aprender tudo isso. Mas se você já tiver tempo agora e a oportunidade, já olha para essas ferramentas. E de aprendizado, gente, eu não falo só de aprendizado quando as pessoas perguntam, precisa de experiência anterior? Não, com certeza não. Porém, o aprendizado até da sua vida pessoal. Então, às vezes, como a Laís até trouxe, voluntariado, às vezes da sua vida pessoal mesmo, às vezes de situações que você vivenciou na escola, na universidade, em trabalhos. Então, todos os seus aprendizados. E a gente sabe também que a pessoa que está dentro da universidade sempre está mais atualizada, com várias questões que estão acontecendo no momento, até artigos, pesquisas acadêmicas. Então, todos os aprendizados que você puder trazer para a gente sempre são muito relevantes, tá? Agora, o próximo tema, gente, acho que esse é um dos mais importantes também que a gente considera, que é o objetivo, tá? Objetivo, gente, eu trouxe 2 frases até, para que vocês possam até pensar e anotar aí.
durante a sessão e depois ali como uma tarefa, porque eu coloquei o que você tem vontade de aprender e onde você gostaria de construir uma carreira. São essas 2 perguntas que eu deixo e para você responder essas 2 perguntas, uma coisa que você precisa ter muito em mente é que você precisa ter autoconhecimento, né. E o autoconhecimento é algo que a gente não tem do dia para a noite, né, a gente é um processo todo, mas se você não consegue responder essas 2 perguntas pensando: "Eu gosto mais de uma coisa, eu gostaria de prestar mais de uma posição, né, eu queria me inscrever para mais de uma, posso?". Pode se inscrever para mais de uma. Isso não vai limitar as suas oportunidades. Eu acho que a Gabi depois vai trazer até uma experiência que aconteceu com ela. Mas o que eu quero deixar para você é, tenta começar por alguma parte. Então, se você não sabe do que você mais gosta, tenta começar do que você pelo menos não gosta. Isso já descarta algumas opções, algumas possibilidades e talvez te leve para algum caminho de por onde você pode seguir. Então, ter um objetivo da onde você quer ir, da onde você mais gosta, onde você quer chegar, isso é super importante para a gente, tá? O próximo tema também é algo super importante, que é a formação, tá? A gente recebe muitas perguntas frequentes, assim, sobre a formação. Primeiro sobre universidade e curso e tempo para se formar. Então, primeiro, universidade e curso não, gente, a gente não olha para isso, tá? Não é relevante, tipo, o nome da sua universidade, o curso que você faz. O que é importante para a gente é tudo isso que eu fui trazendo ao longo dessa apresentação. Competência, fit cultural, conhecimento, objetivo. Agora, a sua universidade, não. O seu curso, não necessariamente. Então, a gente olha muito mais para o que você tem a nos oferecer de diferente do que realmente para o que a sua universidade é tão renomada ou não. Então, a gente não olha para isso, tá? Mas para a formação e tempo para se formar, a gente olha. É importante para a gente. Por quê? Por conta de que eu vou passar na próxima apresentação, mas 1 a 2 anos é muito essencial para a curva de desenvolvimento e para você estar preparado para assumir uma posição efetiva, ou seja, né, assumir uma efetivação, uma posição de analista, de assistente, né, para ir crescendo e assumindo novos desafios. Então, o tempo para se formar é importante. A gente leva em consideração mínimo 1 ano e máximo 2 anos. Vocês vão entender no próximo slide, mas e por último, e não mesmo menos importante, seja você. Então, traga sinceridade na sua fala, esteja presente ali no que você está falando e seja sincero. Se você não sabe alguma coisa, tá tudo bem. Fala pra gente. A experiência de estágio é para aprender. Você tem essas experiências pessoais, mas com certeza você vai aprender muita coisa nova. Então, a gente super leva isso em consideração. Seja sincero, seja você, que a gente super considera isso. Aí no próximo slide, então, gente, eu vou estar passando para vocês e explicar, né, por que 1 a 2 anos que a gente considera de importante e o que vocês encontram de desafio dentro do nosso programa de estágio, tá? Então, iniciando, ó, tem todo um caminhozinho aí, vocês podem ver. Então, primeiro de tudo, quando vocês entram no programa de estágio com a gente, vocês começam a assumir novas atividades e novos desafios. Isso tira vocês da zona de conforto, porque vocês estão num ambiente novo, com pessoas novas, né? Isso é tudo diferente e é legal colocar as atividades que a gente vai aprendendo na faculdade em prática, né? Uma oportunidade. Além disso, né, nós oferecemos diversos treinamentos, então a gente tem muita possibilidade de treinamento dentro da Mars. Então, quando a gente está presencialmente, a gente tem treinamento presencial. Quando estamos em regime home office, igual nós estamos agora, os treinamentos acontecem virtualmente. E mesmo quando estamos presencial ou em home office, nós temos uma plataforma digital de treinamentos online, então que você consegue, assim, pesquisar as mais diversas coisas e fazer os mais diversos treinamentos que ajudam muito no desenvolvimento. E nós colocamos como líderes os nossos estagiários e em grupos de discussão, e eles então estão trabalhando com o desenvolvimento trabalhando com temas como diversidade, reputação e desenvolvimento, então que ajuda super, né, também nessa questão do desenvolvimento. E quando a gente pensa
nisso de se desenvolver, nesses treinamentos, você sempre está em contato com outras pessoas, tá? Então, isso aumenta o seu networking, que foi algo super importante que a Laís trouxe no LinkedIn, e a rede de contatos profissionais. Então, isso abrange muito, você consegue conhecer mais sobre outras áreas, né? Conhecer pessoas não só do Brasil inteiro, né? Porque os estagiários têm contatos com todos do Brasil. E se você tiver o inglês ou estiver se desenvolvendo nisso, você pode conversar com pessoas do mundo todo, pensando que nós somos uma empresa multinacional. Então, é super bacana que você pode conhecer pessoas de qualquer lugar do mundo, porque nós estamos distribuídos em 80 países. Então, tem muita gente para conhecer. Nós oferecemos coaching e mentoring. Esse é o nome que a gente dá dentro da organização. O coaching, ele tem a ver com a questão do feedback. Então, como você está realizando essas atividades, o que você precisa melhorar. E a parte do mentoring é muito o que você vai aprender, né? Então, receber algumas orientações de quem procurar, como que eu faço isso. Então, você tem a todo momento coaching e mentoring, tá? É contínuo dentro da Mars. Você, dentro do programa de estágio, experiencia a cultura e os nossos princípios e percebe que, né, nossos princípios, eles são levados a sério dentro de cada tomada de decisão. Então, a gente nunca vai tomar uma decisão se a gente percebe que a gente está infringindo qualidade, responsabilidade. Então, tudo isso é levado muito a sério. Então, você consegue ter a experiência e vivenciar isso. E não só isso, né? Conhecer melhor nossos produtos, experimentar nossos produtos, conviver com isso um pouco mais de perto. Você tem a possibilidade de aplicar seus conhecimentos, então, isso que eu falei, de às vezes você está na faculdade, você só está tendo a experiência teórica, então, colocar isso em prática, trazer pesquisas acadêmicas mais atuais, então, trazer o novo para a gente conhecer e para a gente se atualizar. Isso é muito importante para a gente. Com isso, você consegue ir assumindo projetos desafiadores, né, expor seu trabalho. Todo estagiário tem que apresentar um projeto de estágio a cada final do primeiro ano e depois do final do segundo ano de estágio, a gente coloca isso como uma atividade, é desafiador, eles apresentam para a liderança, então isso dá uma oportunidade de expor o trabalho, né, que fiquem reconhecidos por todo o trabalho que estão fazendo, pelos resultados que estão entregando. E, por último, né, como vocês podem ver, eu até coloquei um foguetinho, que essa pessoa, esse estagiário que está passando por tudo isso com a gente nesses 2 anos, está muito preparado para assumir posições efetivas. Quando a gente fala efetivas, são posições, né, voltadas para a efetivação, então posições de assistente, de analista. E se por acaso o desejo não for continuar na Mars, por algum motivo, a chance de empregabilidade é muito grande, gente. Então, oportunidade de outras empresas só por ter vivenciado o programa de estágio na Mars é muito grande. Então, a gente oferece isso, assim, nossas possibilidades de desenvolvimento são muito boas, tá? Esse é um overview, né, um resumo aí do que é o nosso programa de estágio, o que vocês vão vivenciar se vocês entrarem com a gente. Isso são só algumas coisas, porque eu coloquei, né, da visão de RH, então temos diversas áreas, cada um vai experienciar de uma forma diferente, com pessoas diferentes, mas é sempre muito rico e muito bom, tá? E no próximo slide, gente, não bastando tudo isso que eu coloquei, nós deixamos nossos estagiários como as estrelas das nossas campanhas, né? O que isso quer dizer? Então, nós fazemos campanhas do programa de estágio, nós fazemos campanhas, né, stories no Instagram, temos o Mars Insider, que a Gabriela vai falar mais também. Então, a gente usa nossos estagiários, né, eles participam de muita coisa com a gente, é super legal, e eles mesmos se voluntariam para participar com a gente, né, a gente vai atrás, pergunta se eles topam também, então, tem tudo isso e é super legal, a experiência é muito boa, então, ainda, né, além de todo o desenvolvimento, você pode ser uma das nossas carinhas ali nas propagandas que a gente faz sobre a Mars. E, bom, gente, da minha parte é isso, tá? Esqueci de falar só um detalhe, que nós estagiários também são nossos embaixadores, então quando a gente tem evento nas universidades como feira, palestra, a gente convida eles, igual a sessão de hoje, que 2 estagiárias vão vir falar aqui com a gente,
e já vou passar para a vez delas. Então, a gente dá muito valor e a gente sabe o quanto a palavra do estagiário com a gente é valiosa e a gente quer dar voz para isso, expor o trabalho deles e fazer tudo valer a pena, tá? Então, agora para o próximo slide eu vou passar para a Júlia, que é a nossa estagiária de Supply Chain. Mais para o final eu vou tirar as dúvidas e eu vou deixar para que ela se apresente então e que conte um pouco aí de como é o processo, da história dela. Obrigada a todos e aproveitem bastante. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Júlia, eu sou estagiária da Mars, eu sou estagiária mais especificamente da Royal Canin. Primeiro eu queria agradecer a Cami, a Pri, todo mundo que está organizando o evento pelo convite. É realmente uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu espero conseguir de alguma forma ajudar para que a experiência de vocês fique um pouco mais fácil, que vocês conheçam melhor a empresa antes do processo começar. Bom, como eu já me apresentei um pouco, eu tenho 23 anos, eu sou do Espírito Santo, eu estudo Engenharia Química na UFV em Minas. E eu entrei como estagiária na Mars em fevereiro desse ano, então tem mais ou menos uns 8 meses que eu tô na Mars. Como eu já falei, eu trabalho na Royal Canin, né? E a área que eu atuo é em supply, e eu já vi que teve uma pergunta sobre isso. Eu trabalho em supply, mas é mais especificamente em logística e transportes. Então, o meu contato, ele é mais na ponta da cadeia, para poder garantir que o produto seja entregue para o cliente da forma como o cliente pediu, a quantidade que ele pediu e no tempo que a gente prometeu que ia entregar. Essa vaga aqui, a minha de estágio, ela está aberta, e caso você tenha interesse na parte mais de planejamento de demanda, que tem mais uma interface com a fábrica, também tem a vaga que é para planejamento dentro do supply. Eu não vou me delongar muito na minha trajetória, porque depois a Gabi vai contar dela, eu acho que vai ser complementar. Então, eu queria começar a falar para vocês um pouco sobre o processo, né, da minha experiência. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês, que vocês podem ficar muito tranquilos. Porque, primeiro, o processo seletivo, ele é realizado internamente. Então, como a Cami já falou, quem cuida de toda essa seleção dos estagiários é ela, a Pri, essa equipe. Então, isso é muito legal, porque você, desde o começo, já tem contato com as pessoas da empresa, né? Isso é uma coisa muito interessante. E, ao mesmo tempo, se você tiver alguma situação, alguma particularidade, é muito fácil conversar com elas, né? Alguma dúvida, porque elas vão estar sempre à disposição. A segunda coisa é que todo mundo vai ser muito educado com você. Assim, isso é uma coisa que é muito legal da Mars. Todo mundo que eu já conheci sempre foi assim. O meu processo seletivo foi extremamente tranquilo. Às vezes a gente faz um processo seletivo em que a pessoa que está entrevistando a gente, ou o gestor, ou no painel, enfim, as pessoas são um pouco rudes, elas são um pouco grossas, elas são incisivas, e a gente fica até um pouco acanhado, né? E eu posso, assim, garantir para vocês que isso não vai acontecer no processo seletivo da Mars. Todo mundo vai tratar você muito bem, e o objetivo aqui é que você consiga mostrar o seu melhor no processo seletivo, não que você se sinta mal por qualquer tipo de coisa. E a terceira coisa que eu quero falar para vocês ficarem tranquilos é que você é muito bem-vindo. Todo mundo que está inscrito no processo seletivo, que tem vontade de fazer parte da Mars, é super bem-vindo, independente do seu gênero, da sua opção sexual, da área em que você quer trabalhar, da cor da sua pele, da sua classe social, da faculdade em que você faz, assim como a Cami já falou também. Então, independente de quem você é, se inscreve, vem com a gente, porque você vai ser muito bem-vindo nesse processo seletivo. Bom, depois, falando um pouquinho sobre o que eu considero ser a etapa zero do processo seletivo, que é aquilo que você precisa saber antes de começar a sua participação, que eu acredito que é conhecer a empresa. Então, no caso da Mars, a gente tem os nossos 5 princípios, que eles funcionam como se fossem os valores, né? Que muitas empresas chamam de valores. Os 5 princípios da Mars, eles são o que guiam todas as decisões, como a Cami também já falou, que são qualidade, responsabilidade, mutualidade, eficiência e liberdade. E assim, não é conversa para eu dormir, gente, não é balela, é real, a gente usa isso mesmo. Dando um exemplo de uma coisa que aconteceu coincidentemente hoje, na verdade não é coincidência, porque isso realmente acontece, mas eu tive uma situação na minha área e hoje de manhã o meu line manager, o meu gestor, respondeu um e-mail falando: Ju, baseado no princípio da mutualidade, veja como você acha que dá para resolver essa situação da melhor forma. Então, e o princípio da mutualidade é isso de beneficiar todos os públicos que estão envolvidos. Então, tanto a gente como o cliente, ou tanto a gente como o fornecedor.
E aí, baseado nisso, eu falei, realmente, eu acho que isso a gente não precisa penalizar o nosso fornecedor e não tem um impacto tão grande, então vamos desconsiderar isso na performance dele, porque teria um impacto que não tinha tanta necessidade. Então, a Mars, ela não pensa só nela, ela pensa em todo mundo que ela está afetando, isso é muito legal e é importante você saber. E a outra coisa são os negócios e as marcas, né? A Mars, ela tem os negócios de pet care, de Wrigley, de food e de Edge, e várias marcas que a Cami já falou. Por que é importante a gente conhecer tudo isso que eu falei? Porque as etapas do nosso processo seletivo, ela vai ter uma entrevista, ela pode acabar tendo um case para você resolver. E quando você vai resolver um case, quando você vai responder uma pergunta, sempre tem várias soluções, várias respostas possíveis. E para Mars, talvez, essa resposta que é uma possibilidade, ela não é possível para Mars, porque ela não se encaixa no que a gente é. Gente, a bateria do meu computador está acabando, vocês me dão só um minutinho para pegar o carregador? A gente dá sim, Ju, pode ir. Pô, gente, eu acho que eu vou até aproveitar. Peraí, deixa eu arrumar a câmera aqui. Eu vou aproveitar para responder uma pergunta que surgiu aqui em relação de, para aqueles que se inscrevem para mais de uma vaga, é necessário fazer mais de uma entrevista online? Tá? Aproveitando que eu vou responder isso, não é necessário, porque as perguntas, né, acabam sendo as mesmas para as entrevistas online que a gente vai fazer. Então, vocês não precisam fazer mais de uma entrevista, até porque tem um perfil para cada candidato, e a partir disso, se a gente achar necessário, a gente pode redirecionar para alguma área, mas façam apenas uma entrevista, tá bom? Eu vou voltar para a Ju agora, então, aproveitar que acho que ela já voltou, e depois a gente responde mais perguntas, tá? Pronto, gente, desculpa aí, ao vivo, né, acontece. Então, voltando, sobre a etapa 0, eu acho que é isso, conheçam a empresa, sabe? Principalmente também para saber se ela faz sentido para vocês, porque se você lê os 5 princípios e você não se identifica com eles, talvez porque você não seria um ambiente que faria sentido para o seu trabalho, né? Já depois falando um pouquinho sobre as entrevistas, eu acho que é muito legal a gente conhecer a nossa história, as nossas conquistas, as motivações e as ambições. Então, é aquilo que a Cami falou, né? Saiba por que você quer entrar na Mars, saiba onde você quer chegar, por que você quer estar nessa área. Pode acontecer de ter algumas perguntas situacionais, então, como você reagiria numa situação X? Como você reagiu quando isso aconteceu com você? Como você trabalha em uma situação assim? Então, conheçam a história de vocês, né? Tentem recapitular aí o que vocês já passaram para poder ter isso fácil, porque quanto mais vocês conseguirem ir bem na entrevista, melhor é para todo mundo, porque a gente quer conhecer vocês. Também é legal você ter uma noção da área para qual você está se aplicando. Você não precisa saber tudo sobre, até porque se você soubesse tudo sobre, você não precisaria ser um estagiário, não é mesmo? A gente está aqui para aprender. Mas, assim, tenha uma noção do que, por exemplo, eu estudei engenharia química e, obviamente, eu não estudei logística de entrega e distribuição no meu curso de engenharia química. Mas eu tinha uma noção do que a área fazia, sabia por que eu queria estar lá, por que fazia sentido para mim no momento. Tinha uma noção de quais eram as habilidades que eu precisava ter para estar nessa área. Então, para você poder mostrar que mesmo não sendo sua área de atuação, ou sendo, que você acredita que você tem a ver com essa área que você está se aplicando, né? E o principal, que eu acho que não tem como passar sem isso, que é a vontade de aprender. Desde sempre você tem que, além de ter vontade de aprender muito, mostrar isso. Então, transpareça essa sua vontade de aprender. Manu, pode passar para o próximo. Bom, e agora eu vou falar que eu acho que vocês devem ficar mais curiosos, né? Que é como é ser estagiário na Mars, como que é a cultura da Mars, como que é ser parte dessa equipe como estagiário. Eu vou contar agora, na verdade, mais ou menos algumas situações, né? Para vocês irem tendo uma noção de como que funciona o nosso dia a dia. Primeiro, como vocês podem ver nessa fotinha aí desse cachorrinho em cima de uma mesa, todos os nossos ambientes, os nossos escritórios, a maioria deles são pet friendly, então já vou começar falando sobre esse ambiente informal e colaborativo. Os escritórios, tanto os da fábrica, como os que estão em São Paulo, a maioria deles é pet friendly, então isso é muito legal, porque consegue gerar uma conexão entre as pessoas, e todo mundo que está ali, né, todo mundo fica junto conversando sobre isso, brincando com os pets, gera um ambiente mais descontraído, que é super legal. A outra coisa sobre ser um ambiente informal e colaborativo
é que eu vou contar para vocês de quando eu cheguei. Essa foto que está em azul aí é do meu primeiro dia no escritório. No primeiro dia que eu cheguei no escritório, tinha essas bolinhas na minha mesa, tinha uma sacolinha com vários produtos Mars, de pet care, de chocolates. Tinha uma cartinha, assim, de toda a equipe escrevendo um recadinho para mim, dando boas-vindas, me desejando boa sorte, colocando à disposição. Então, desde o início, assim, as pessoas são muito legais com a gente, e isso é verdade, sabe? A outra coisa é que nos primeiros dias, né, também vai ter uma integração, então é legal que a gente consegue conhecer melhor a empresa, as principais áreas, eles contam pra gente como elas funcionam, a gente tem uma integração de segurança, que é muito importante, e também, dependendo se o site que você tiver fábrica, você pode também fazer uma visita pela fábrica. Isso tudo vai variar, tá, gente? Mas, assim, foi a minha experiência, então foi super legal. Eu estudei engenharia química, mesmo que eu não estava atuando na fábrica, eu pude conhecer, visitar, me explicaram direitinho como funcionava cada etapa, então é super legal. E aí, gente, sobre o seu ambiente colaborativo, para mim, é uma das partes mais importantes, porque eu, pessoalmente, não conseguiria trabalhar em um lugar onde as pessoas não estão dispostas a te ajudar, sabe? Onde as pessoas não trabalham em conjunto. Dependendo da área que você tiver, de como funciona a sua área, você vai ter mais contato com os analistas, ou talvez com o seu gestor, com o seu line manager, isso vai depender. Mas, assim, independente disso, sempre vai ter gente te dando suporte. No meu dia a dia, quem mais me ajuda é a Isa, que é essa pessoa de blusa rosa e branca listrada aí nessa foto azulzinha. E no início, quando eu cheguei, a gente ainda estava presencial, né? Eu comecei em fevereiro. Então, a Isa, a Duda, o Gui, todo mundo da minha área me chamava na mesa, me mostrava, olha, Júlia, isso aqui que você vai fazer funciona assim, esse aqui é o programa, essa aqui é a planilha, é assim que funciona, o objetivo é esse. Todo mundo me explicava com muita paciência, eu anotava tudo, eu tinha dúvidas, eu perguntava, as pessoas sempre super pacientes. Hoje em dia a gente está longe, mas a gente se liga, compartilha a tela, né, e todo mundo está sempre com tudo muito claro. E se eu faço alguma coisa errada aqui, né, gente? Acabei de esquecer o meu carregador, então fazer coisas erradas acontece o tempo todo. A gente tá aqui para aprender mesmo, inclusive com os nossos erros. E mesmo quando acontecem coisas erradas, ninguém fala para você, você fez isso tá errado, não é assim? Todo mundo te explica o porquê você errou, com muita tranquilidade. E eles entendem que a gente tá aqui para isso mesmo, sabe? Então você não precisa ficar com medo de se expor, né? Porque todo mundo vai te suportar sempre. Uma coisa que eu também acho legal sobre o seu ambiente colaborativo é que quando está um período muito puxado para alguém por algum motivo, então, falando mais sobre a Royal agora, a gente está com alguns problemas de eficiência na fábrica, está tendo uma dificuldade de atender todas as demandas, então acaba ficando muito puxado para muita gente. Então, a gente tem toda semana uma reunião de time, então, toda segunda-feira. E aí, nessa semana passada, por exemplo, o que aconteceu foi que o Sandro, que é o nosso line manager, ele falou, olha, gente, eu tô vendo que a Dani, ela tá muito apertada com uma coisa e outra por conta disso, daquilo. E eu queria saber se alguém que tem uma atividade menos urgente pode ajudar ela. E aí, tipo, umas 3 pessoas falaram, não, eu posso adiar tal entrega e ajudar ela com isso. Então, assim, isso não foi porque o line manager, porque o gestor pediu, sabe? Isso foi realmente porque se ele não tivesse pedido e alguém tivesse percebido, a gente ia oferecer. Então, essa ajuda mesmo é sempre muito legal. Mais o que? Deixa eu pensar. Bom, outra coisa que eu acho legal sobre ser colaborativo. A gente, como estagiário, em muitas empresas eu vejo, por experiências de pessoas que eu conheço, que as pessoas às vezes não dão moral, né, para você como estagiário, assim, elas não te dão muita atenção. Então, quando você precisa de alguma coisa de alguém que não é da sua área, ninguém te responde, você precisa botar o seu gestor em cópia, senão as pessoas não te dão atenção. E assim, aqui, tudo que eu preciso de qualquer pessoa, de qualquer área, desde que seja um gerente, um diretor, um analista, outro estagiário, todo mundo me ajuda com tudo. Então, eu nunca preciso pedir 2 vezes, cobrar 2 vezes alguém, a não ser que seja, claro, porque a pessoa está apertada, acontece, enfim, mas assim, porque eu sou uma estagiária e a pessoa não dá atenção porque eu estou precisando. Não, isso não acontece. Pode ser uma pessoa de marketing, uma pessoa de vendas, uma pessoa de qualquer área. Elas não vão olhar para mim, essa estagiária está me pedindo. Não, eles vão me olhar como uma pessoa da companhia que precisa de algum conteúdo, né? Outra coisa que eu acho muito legal, que vocês podem ver nessa foto que está de verde, é que o time, a gente sempre busca se conhecer e ver as pessoas como pessoas mesmo, não só como alguém está ali para trabalhar. Essa foto aí é da primeira reunião de time que eu participei, aí a gente estava presencial ainda, e nessa reunião a gente teve 5 minutinhos no início para cada pessoa contar um pouco da sua vida. Então, nesse PPT que eu estava apresentando, tinham fotos minhas na faculdade, com a minha família, com o meu pet,
E a gente mostrando mesmo que a gente gosta, quem a gente é, para poder você ver ter essa empatia, né, com a pessoa, para você ver que ela não é só alguém que está ali para trabalhar, ela é uma pessoa mesmo, que tem sentimentos e que tem tudo mais. E isso é uma coisa que a Mars também considera muito. Vou beber uma aguinha aqui. Bom, sobre liberdade para participar e melhoria contínua, eu vou falar um pouco junto, porque eu acho que todo o processo ele pode ser melhorado sempre, só que se você não sente que você tem essa liberdade para participar disso, para dar a sua opinião, para mexer em alguma coisa, para melhorar alguma coisa, você vai ficar na sua e você não vai trazer essa melhoria. Então, por exemplo, toda vez que a gente tem alguma reunião, independente com quem que é essa reunião, eu tenho espaço para dar minha opinião sobre alguma coisa, dar minha sugestão, sabe? Ninguém olha para mim e fala, nossa, mas você é só uma estagiária. Toda vez que eu dou alguma opinião e as pessoas, porque eu acredito que eu tenho algo válido para contribuir, eu acrescento o que eu queria falar, sabe? E se faz sentido ou não, eles usam ou não. E aí, se às vezes eu dou uma opinião, dou uma ideia que não faz sentido para a situação, eles me explicam por que essa ideia não faz sentido. E também falam, olha, mas não fez sentido, mas não deixa de falar o que você acha, porque é assim mesmo que funciona. Uma vez ou outra não vai funcionar, mas uma vez você pode dar uma ideia que vai fazer muito sentido pra gente. Então, não deixa de dar sua opinião, de sugerir o que você tiver para sugerir. E essa liberdade que a gente tem, ela tá em todas as áreas do nosso trabalho, sabe? Então, por exemplo, quando eu entrei no meu escopo do meu estágio, tinha basicamente 2 funções, né? Que eram os objetivos da vaga do meu estágio, que era cuidar da performance da transportadora, e que é mensurar alguns indicadores, enfim, e também fazer uma conciliação de fretes. Com o tempo, fazendo essa conciliação, eu percebi que não era um pouco perda de tempo, assim, que não fazia tanto sentido, que a gente estava tendo um retrabalho. E aí eu conversei sobre isso com a Isa, que é a analista da minha área, e a gente conversou junto com o nosso gestor, e concluímos que não fazia sentido mesmo, e aí ele cancelou esse contrato com essa empresa, porque eu, como estagiária, pude dar minha opinião, sabe? Ao mesmo tempo, eu comecei a ter todo esse tempo livre. Então, por exemplo, a performance que eu demorava mais ou menos uns 2 dias para cuidar, tendo a liberdade do processo ser meu e de eu fazer o que eu quisesse com aquele processo para ele ficar mais otimizado, para ele ficar melhor, eu já mexi nele bastante. Hoje, assim, antigamente eu cuidava de parte de 4 operações. Hoje eu cuido sozinha de 6 operações inteiras, e eu faço tudo isso na metade do tempo que eu fazia tudo no começo. Porque, primeiro, você vai pegando o jeito, né? E segundo, porque eu fui melhorando isso de outras formas. Além disso, depois que eu fui entrando, depois que eu fui passando um tempo que eu estava aqui, eu quero falar um pouco com você sobre a oportunidade. O que acontece? Que nem eu falei, hoje o que eu faço, nem 20% estava no escopo da minha vaga de estágio. Só que eu sempre me coloquei à disposição, eu sempre mostrei que eu queria aprender, eu sempre fui solícita, eu sempre ofereci ajuda. Então, aos poucos, eu fui pegando uma função ou outra que era de outras pessoas, e hoje elas são minhas, sabe? Então, hoje eu cuido de um programa de premiação dos motoristas, que antigamente era a Isa que fazia, simplesmente porque eu ofereci ajuda para ela, e foi uma ajuda válida, e hoje ele é meu, sabe? Então, não se contentem com o que vocês têm para fazer, principalmente porque aqui na Mars, a gente acredita muito que o aprendizado está ligado à execução, né? A gente tem um modelo de aprendizagem de 70-20-10, que é 70% do seu aprendizado ele vem da sua experiência pessoal, então, que está através do trabalho, do que você faz. 20% do seu aprendizado com os outros, que eu acho que volta muito nisso que eu falei de ser um ambiente colaborativo. E 10% com cursos, que é o que a Cami falou, que a gente tem uma plataforma super legal. Então, assim, façam o máximo que vocês puderem sempre, obviamente, dentro do que for saudável, né? Do que for possível. Mas quanto mais você se mostrar, quanto mais você se colocar à disposição, mais as pessoas vão confiar em você. E eu acho que sobre essa questão de oportunidade, eu acho que é mais ou menos isso. Na verdade, lembrei de uma coisa. Por exemplo, como eu falei no início, eu estou na parte de transportes, que é mais para o final. E eu sempre quis aprender sobre planejamento de demanda, então eu marquei um call com uma pessoa de planejamento e ele me deu, assim, uma aula sobre, sabe? Então, mesmo não estando na área, eu consegui aprender muita coisa sobre com a ajuda de outras pessoas do time. E, por fim, mas com certeza não menos importante, é o cuidado com o associado. Que desde quando eu entrei, eu vi muito forte na Mars, que nem eu falei, esse cuidado, né? Da gente chegar até essas integrações, eles me receberam super bem. Até, por exemplo, que eu acho que foi uma prova de fogo para muitas empresas esse ano, essa questão do Covid.
Desde quando a questão do Covid ficou um pouco mais grave em São Paulo, não demorou 2 semanas para a Mars decretar home office para todo mundo que podia ir para home office. Desde então, eles já liberaram, eles dão muito suporte para a gente, técnico mesmo. Ao mesmo tempo, eles liberaram algumas verbas para as pessoas mesmo, inclusive para os estagiários, para a gente poder melhorar a qualidade do nosso home office. A gente sempre tem reuniões, lives, assim, periódicas com a equipe de liderança da Royal Canin, no meu caso, né, do Brasil, para poder mostrar o que eles estão fazendo, como que isso está acontecendo na empresa. Então, isso é muito legal. E eu acho que essa parte de cuidado com o associado, ela vem muito do que o José Carlos falou, né, na última sessão que a gente viu, que é essa liberdade financeira que vem do fato da Mars não ter acionistas, que vem do fato da Mars ter isso como um princípio mesmo, essa liberdade. Então, isso afeta diretamente o funcionário, o associado, e afeta diretamente a gente como estagiário, porque isso cria um ambiente muito mais propício para você trabalhar mesmo. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês sobre a cultura, sobre o dia a dia de trabalho. Caso tenham mais alguma dúvida também, vocês podem mandar no chat, que depois a gente vai respondendo. Agora eu vou passar para a Gabi, que ela é a nossa Mars Insider, ela vai contar um pouco da trajetória dela, vai contar como é o programa, e é isso, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada, Ju. Obrigada, meninas. Depois de tudo isso que a Ju já falou, fica até difícil contar mais, mas é muito legal também ver que a Royal, muito do que ela vai falando, vai de encontro com algumas experiências minhas que eu trabalho na área de pet care com outras marcas que não a Royal. Mas falando primeiro um pouquinho sobre mim, primeiro agradecer imensamente o convite, é super emocionante, super feliz de eu poder estar aqui, né, conversando um pouquinho com vocês e trocando um pouquinho de experiência, porque menos de um ano atrás, assim, eu também estava no lugar de vocês, estava pesquisando empresas, eu estava me preparando para os processos seletivos, estava tentando entender um pouquinho mais, né, o que eu quero com isso, onde eu quero estar mais para o futuro, então me sinto super honrada de estar aqui, poder dividir um pouquinho e ajudar, como a Ju falou, de alguma forma aí todo mundo. Um pouquinho sobre mim, meu nome é Gabriela, eu tenho 23 anos e eu sou aqui de São Paulo, onde eu estou agora fazendo home office, mas eu trabalho na área de pet care em Campinas, no escritório de Campinas, que a gente chama de site, né? Eu faço engenharia de alimentos na Unicamp, eu estou no 5º ano agora, e eu também sou mamãe de 2 Akitas, 2 Akitas, né, é um casal, na verdade, que é essa raça aí de cachorro japonês que vocês estão vendo, que são meus filhos, então, assim, eu trouxe realmente, assim, não só pela Mars trabalhar com pet care, mas porque isso simboliza muito, assim, você tem um propósito, né, quando você vai trabalhar num lugar, claro, você tem que levar em consideração N pilares, né, a parte financeira, a parte de desenvolvimento, mas também de o que você está querendo, né, deixar no mundo, o que você está querendo contribuir aí para as pessoas, enfim. E aí essa área pet realmente mexe bastante comigo, eu gosto muito, eu sempre cresci com muitos cachorros, então é super divertido poder fazer parte desse universo também. Mesmo a Mars também não trabalhando com outros produtos, mas como eu sou da área de pet care, eu tenho bem mais contatos, eles adoram quando eu levo uns mimos para eles, então eu trouxe aí para vocês. E atualmente, eu vou contar a trajetória, mas eu sou estagiária de trade marketing. E aí, para quem não conhece, até inclusive eu, quando fui prestar, não sabia o que era trade marketing, fui descobrir no dia da dinâmica em grupo, mas é uma área, ela é tipo uma interface entre a parte de marketing, que acaba sendo um pouco mais interno da empresa, e vendas, que é uma área mais externa. E aí, agora contando um pouquinho, né, de como eu cheguei até aqui, dessa linha do tempo. Eu comecei lá, basicamente, 1 ano atrás, né, lá em outubro de 2019, do ano passado, onde eu comecei a fazer inscrição, e aí eu já conhecia a Mars, assim, para algumas pessoas que eu conhecia, então eu já via que tinha uns valores, uns fits culturais que eu valorizava muito, pesquisei um pouco sobre a empresa também, e até hoje estou descobrindo coisas, assim, que eu nem sabia, né, dessa dimensão, por ela ser uma multinacional, produtos e outras ações fora do Brasil, que às vezes a gente não sabe, então, assim, a cada dia mais eu realmente me apaixono pela empresa, e eu acho isso super importante na hora que você for, né, fazer uma inscrição, se candidatar para uma empresa. Aí eu fiz as minhas inscrições e o meu processo seletivo, ele foi um pouquinho diferente do que vocês vão passar, por ser agora virtual. Então, eu também tive que mandar, claro, né, fazer inscrição, mandar meu currículo. Teve uma ligação da Tri, inclusive, me perguntando um pouquinho mais sobre mim, contar, assim, foi algo bem pessoal. E como a Ju também comentou, sabe, o processo, ele é muito confortável, porque eu sentia que tem alguns processos seletivos que realmente você se sente mais intimidado, você às vezes se sente, né, pressionado, enfim, dá aquele nervosismo.
natural, mas eu acho que quando a empresa ela consegue te dar uma abertura suficiente para você poder ser você mesmo também, você conseguir, né, expressar o que você está sentindo, o que você está pensando, eu acho que isso faz total diferença, porque, claro, não é um momento fácil para a gente quando a gente está fazendo um processo seletivo, né? As pessoas estão sendo avaliadas, querendo ou não, mas você ter a abertura por parte da empresa de você ser quem você é muito importante, porque não é tão simples assim, certo? E aí eu mandei o currículo, tive essa ligação, e aí realmente eu tinha aplicado para 2 vagas, porque eu também, a gente não sabe exatamente o que faz, né, dentro das empresas. Essa é a minha primeira experiência de estágio, então eu realmente não sabia como era o mundo corporativo. Então eu me apliquei para 2 e me perguntaram assim, dessas 2, qual você teria mais interesse? Aí eu acho que é dúvida até de outras pessoas, né? Falar, mas se eu escolher uma, eu não tô mais para outra, sabe? Assim, será que eu boto 2, 3, aumenta a chance, diminui? E é algo que já comentaram, mas acho importante ressaltar, de que quando vocês se aplicam para uma vaga, tipo, a gente está considerando o seu perfil para as demais, se a gente vê que faz algum outro sentido. E aí eu vou contar uma experiência minha, que dá para ilustrar bem isso. Eu tinha me aplicado para 2, e aí eu escolhi uma, né, para fazer, porque o processo seletivo é o mesmo, nesse mesmo sentido que a Cami já explicou, que vai ser um vídeo, uma entrevista, você não precisa fazer várias, porque eles estão vendo a pessoa que você é, não necessariamente você naquela vaga, mas assim, eles querem entender quem é você para até te ajudar a te colocar numa posição em que faz mais sentido para você as suas atividades. Então, eu estava para marketing, até por uma questão de afinidade de alguns grupos estudantis que eu já fazia parte, eu tinha mais contato com a área de marketing, e aí eu coloquei e fui fazendo o processo seletivo, tive uma dinâmica em grupo, que para mim, assim, tirando a entrevista final, né, que é a última etapa de realmente você conhecer aí o seu time, é super importante porque mostra muito que a Mars, ela realmente é uma empresa, assim, que ela valoriza muito o indivíduo e o grupo. A gente não consegue fazer nada sozinho, assim, isso a gente vê no dia a dia e tá tudo bem, e isso é bom, porque realmente a gente acaba aprendendo muito mais com os outros, tem essa questão da mutualidade que a Ju trouxe, então, aí a gente aprende assim muito mais rápido, é muito mais prazeroso, ainda mais agora em época de pandemia, algo totalmente essencial pra gente. E aí eu passei nessa dinâmica em grupo, e fui para a entrevista final. Conversei com o pessoal lá de marketing, gostei muito deles, inclusive, boa parte do processo eu achei super confortável, justamente porque eles estavam me perguntando coisas sobre mim. Então, é algo que, como a Cami comentou, você ter um autoconhecimento de você é super essencial, porque você não tem um background ainda de ter feito algum outro estágio muitas vezes. Você não sabe exatamente quais são os papéis específicos que você vai performar lá naquela cadeira. Então, o que você tem que saber é como você lida com a situação, como que é você, como que são suas habilidades, se você consegue absorver conhecimento, como que você vai encarar certos desafios. Então, é muito mais se autoconhecer e a empresa ver se você faz sentido lá naquele time. Então, conversei com o time de marketing, fiquei esperando ansiosamente pela resposta da Cami, se tinha passado, não estava, já estava nervosa. E aí, passou menos de uma semana, alguma coisa assim, uns dias, e aí a Cami falou assim, Gabi, o pessoal gostou de você e tudo, mas a gente queria saber se você tem interesse de conversar com o pessoal de trade marketing, porque a gente entende que talvez seja um pouco mais o seu perfil, de acordo com o que você demonstrou na dinâmica em grupo, na conversa, você teria interesse? E eu não estava aplicando para trade marketing, então é algo também assim, não se preocupem tanto em acertar já, né, colocar a vaga certa, e vocês realmente saberem o que vocês estão fazendo, a Mars, ela acaba ajudando vocês nisso, ela acaba direcionando, mas algo fundamental também é vocês conversarem com pessoas que estejam na área para entender como que é o dia a dia, sim, mas a gente também, internamente, o pessoal aí de RH vai ajudar vocês com certeza. E aí, nessa, eu falei, não, topo, vou, e aí fui para fazer essa entrevista com o pessoal de trade, e as 2 áreas são maravilhosas, eu gostei muito do pessoal, assim, as pessoas em si, né, todas elas são muito solícitas, muito agradáveis, muito convidativas, mas com certeza também tem essa questão de fit, e a área de trade marketing, ela é uma área um pouco mais dinâmica, até por ter uma interface maior com vendas, então ela tem uma parte estratégica muito forte, uma parte de comunicação, conversar com o pessoal de vendas é algo que eu achava que eu nem era tão dessa área, mas assim, no dia a dia eu percebo assim que eu gostei muito e foi uma oportunidade de desenvolver esse lado meu também. Para quem não sabe, né, como o Brasil é gigante, a gente divide em áreas, e eu cuido da área do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E aí, outra estagiária comigo, a Isa, né, que ela já estava, inclusive, dentro da Mars, e isso me ajudou, inclusive, bastante. Ela cuida do Sul e do Sudeste. E aí, eu converso, assim, todos os dias com o pessoal realmente vira amigo, vira família, de verdade. Por mais até que não seja gente total interno do escritório, seja externo, mas o pessoal te recebe super bem. Mas aqui eu queria deixar muito, assim, essa mensagem de que
você não precisa necessariamente colocar a vaga que vai ser aquela definitiva, não, a gente tem que realmente ver o que faz mais sentido, e no fim, o pessoal de RH acabou me ajudando a encontrar o meu lugar dentro da Mars, então acho isso super legal. Aí, então, passou mais um tempinho, conversei com eles, fiz a entrevista final, e aí eu tive a resposta de aprovação lá para novembro, no finzinho de novembro do ano passado. Aí passou o ano novo, enfim, virou o ano, e aí eu comecei a trabalhar esse ano em janeiro. E aí foi quando a gente teve o que a gente chama de onboarding, que é quando todas as áreas vêm e se apresentam para os estagiários, a gente é introduzido desde, tipo, a questão do escritório, quando a gente estava lá, o vocabulário, porque, querendo ou não, é um ambiente totalmente diferente, tem a sigla, também é uma multinacional, tem muita sigla que você não vai entender nada, você passa um tempão lá tentando se situar, e, gente, é normal, sabe? Até hoje eu não entendo algumas coisas, você vai lá e pergunta. E é o que a Ju falou, não tem problema, você pergunta e as pessoas vão te responder. E se elas não souberem, elas vão atrás de alguém que sabe. Porque muitas vezes também a gente vem me perguntar, eu não necessariamente sei, mas eu sei de alguém que talvez saiba, e aí a gente vai se ajudando, e eu acho que esse é um ambiente super colaborativo nesse sentido também, né, porque você não sabe que você vai repassar ou você vai deixar de lado, sabe? E aí foi super legal o começo, né, todo mundo dando boas-vindas, tive também, Gil, que você comentou a questão dos presentinhos, vários mimos que compraram, a cartinha lá desejando né, boas-vindas de todo mundo da equipe, todo mundo veio me abraçar, eu até falei, gente, quanto carinho, né, quanta coisa, né, eu fiquei super feliz, assim, porque eu pensei, nossa, né, tipo, o ambiente de trabalho, claro que a gente quer que seja sempre assim, mas às vezes nem era a minha primeira impressão de que seria, e eu fui super bem acolhida, assim, por todo mundo, de todas as áreas, o pessoal sabe que você é novo, né, você é estagiário, todo mundo veio me dar boas-vindas, me ajudar, falar, olha, sou de área tal, se precisar de problema com isso, me aciona, e até hoje funciona, e a galera vai lá e responde, assim, hoje trabalhando, não sei, alguma coisa, gente, quem sabe? Aí o pessoal vai mandando. Aí, isso foi comecinho de janeiro, aí passando, a partir de janeiro, fevereiro, a gente começou a ter alguns treinamentos, isso é super forte na Mars, e eu particularmente gosto muito, né, porque eu sou uma pessoa, tipo, bem mais curiosa, então eu gosto de fazer treinamentos e ir atrás, e a Mars, ela dá todo esse suporte para vocês, inclusive a gente tem uma Universidade Mars, que é uma plataforma em que dá para você montar jornadas de conhecimento, você faz treinamentos desde gerenciamento de tempo, resiliência, negociação com stakeholders, você pode montar, você tem acesso a tudo, mas você pode montar esse seu caminho, né, esse bootcamp. Então, treinamento é algo bem forte, a gente teve alguns presenciais, mas depois que começou a pandemia, foram todos virtuais, mas a gente tem acesso a tudo isso, que eu acho super legal. A gente também tem algo interno que se chama PDP, né, que é o Plano de Desenvolvimento Profissional, que é onde você senta com o seu line manager, que seria o seu líder, que a gente chama, e na Mars, inclusive, a gente fala que todo mundo merece ter um ótimo líder, porque é essa pessoa que também vai te guiar lá dentro, porque ela já tem um pouco mais de experiência e ela tem que estar preocupada também com o seu desenvolvimento, não necessariamente só com aquelas entregas, claro que isso reflete muito do seu trabalho, mas como você está se desenvolvendo como estagiário lá dentro. Então, a gente é analisado por vários critérios, não só né, das chamadas hard skills, que a gente vai lá e tem que analisar algum indicador, ver uma análise, ver se está dando certo, mas também é soft skills, de você saber negociar, você saber conversar, você saber se portar. E aí a gente tem várias dessas habilidades e a gente acaba escolhendo as que fazem mais sentido de acordo com as nossas atividades do dia a dia. Isso é algo assim, que eu achei sensacional quando eu entrei, porque não é só, né, que está escrito, não, a gente tem algo para te desenvolver aqui dentro. Não, realmente tem as metas lá e com frequência a gente senta, conversa, vê se está conseguindo desenvolver ou não, por que não tá, caso não tiver, ou se dá para mudar alguma coisa, melhorar. E também tem o projeto de estágio, que as meninas comentaram, que realmente, assim, ele realmente é seu, né, como a Ju falou também, que você tem essa liberdade de poder tocar conforme, claro, tem um escopo lá definido, mas você tem essa liberdade de trazer ideias, de questionar algumas coisas. Então, também tem o meu, inclusive é de uma área que não necessariamente é em trade, o meu é relacionado com e-commerce, e ter acesso a essas plataformas da Mars me ajudou super, porque eu pude fazer alguns treinamentos de e-commerce que eu trouxe para ter ideias para fomentar um pouco mais o meu projeto de estágio. Então, sim, a Mars te dá as ferramentas, se você for atrás, tiver essa curiosidade, né, a questão de ser humilde e faminto, você tem tudo que você precisa para poder se desenvolver. E aí, passando agora um pouquinho, agora em março, comecinho do ano, né, aconteceu a pandemia, e aí, de prontidão, a Mars enviou, né, os associados para casa, a gente está de home office desde então, e aí também com os notebooks, eles forneceram toda essa infraestrutura para a gente, questão dos fones, de tudo isso para a gente poder também trabalhar, porque também não adianta mandar para casa e não ter nenhuma condição de você exercer o seu trabalho, e é algo que
muita gente também duvidou até internamente, será que vai dar certo isso, né? A Mars é muito de relacionamento, é muito de pessoas, e mesmo assim, mesmo no virtual, a gente consegue se conectar. Eu tenho reuniões semanais também com o meu time, qualquer coisa que eu vou precisando, eu chamo o pessoal lá no Teams ou na plataforma, pergunto para eles, e eles vão lá, ligam a câmera, espelham tela, ajudam. Então, estranhamente, é algo muito próximo, mesmo a gente não estando fisicamente próximo, sabe? Todo mundo realmente está lá para você. E aí, agora o que eu vim trazer um pouquinho mais para vocês é de contar de uma campanha. Não sei se alguém que aqui já está assistindo já sabe, espero que sim, que já tenham me visto de alguma forma lá pelo Instagram, mas em setembro teve o início de uma segunda leva de uma campanha da Mars, que é uma campanha global, né? Ela está em mais de 80 países, como a Cami comentou, e aí algo que a Mars ela quer trazer é realmente essa proximidade de vocês verem como que é o dia a dia de um associado Mars, seja ele, né, um estagiário, um trainee, ou alguém que já está num cargo maior de liderança, enfim, como que é esse dia a dia das pessoas, os valores da Mars, os produtos. E aí isso é uma campanha em que a gente tem alguns representantes, um de cada país, e aí, nisso, a gente compartilha numa rede social, numa página de Instagram. Então, o objetivo realmente é compartilhar essas experiências e, com isso, ajudar a atrair vocês, né? Que são grandes talentos, pessoas que a gente quer que faça parte do time, pessoas com muito potencial que a gente quer agregar e construindo a família mais, realmente. Então, lá é um perfil que a gente criou, que a gente fez, e aí lá eu compartilho algumas coisas, como, por exemplo, o dia a dia no home office atualmente, né, mas mostrar até como que é essa questão de gerenciar trabalho com os estudos, como que eu organizo o meu ambiente de home office, mostrar o programa de estágio, sempre que a gente tem algum treinamento, algum café com os estagiários, algum alinhamento, alguma comunicação importante, tipo, eu gosto também de compartilhar, também o que vocês forem querendo saber sobre, é algo super, a gente vai construindo juntos, então até peço que quem já segue ou quem interage, pode mandar lá, pode mandar sugestões, muitas coisas às vezes são por demandas, né, eu vou postando coisas que as pessoas querem saber, porque é feito para vocês, basicamente, literalmente para vocês que estão assistindo agora, que querem conhecer um pouquinho mais sobre a Mars, então também saber as marcas, muitas vezes as pessoas conhecem a Pedigree, conhecem a Whiskas, a Royal, o Twix, mas não sabem que tudo isso é da Mars, né, a Mars é a empresa mãe. Então, também entender qual que é a dimensão que a Mars tem, né, tanto no Brasil quanto no mundo. Por ser uma campanha global, eu acabo compartilhando também alguns conteúdos de outros países, que eu acho super interessante a gente saber, algumas marcas que existem fora, algumas ações que existem em países específicos, então, mostrando também muito questão de sustentabilidade. Eu postei esses dias um post sobre os corais, né, que a Mars ela ajuda na restauração de vários corais na Austrália. Então, assim, super legal, coisas que muitas vezes a gente não consegue, né, ter essa facilidade de acesso para saber um pouco mais da empresa. Aí também a questão dos valores, que são os nossos 5 princípios, e a cultura, né, empresarial, que é todo esse ambiente colaborativo, essa questão de valorizar muitas pessoas, que como vocês já perceberam, assim, nada disso seria possível sem todo mundo. E eu digo isso tanto falando desses 13 representantes, de 2020, 2019 teve outra leva, mas o Brasil só participou agora, nesse ano, em 2020. Então, assim, a gente tem 13 países, 13 Mars Insiders, como a gente se intitula, né? E aí, cada um deles mostrando como que é no país deles, como que é o dia a dia, qual é o programa que eles estão, porque são programas diferentes. Aqui no Brasil, eu estaria representando os estagiários. Então, tanto a questão dessas pessoas ao redor do mundo, quanto as pessoas internamente, porque, querendo ou não, assim, sou eu, é o meu Instagram lá, mas tem um monte de gente por detrás disso que também está ajudando o pessoal também, todos os estagiários, a gente tem um grupo, então, vira e mexe, eu vou lá, eu peço ajuda, eu peço, gente, vamos mandar foto, o que vocês acham legal postar, o que vocês gostariam de saber, o que vocês achavam legal quando vocês estavam prestando algum processo seletivo, o que vocês acham, né, que seria interessante de compartilhar, porque esse é o objetivo, né, para construir com vocês. Inclusive, Ju também me ajuda muito, as meninas, todo mundo, a Cami, todo mundo, eu vou acionando, porque é aquilo, até quando vocês me perguntam alguma coisa que eu não sei, alguém vai saber, então eu vou indo atrás, eu falo, gente, quem é da área X? Estão me perguntando isso, eu não sei, pode conversar? Vou lá, ligo a câmera, converso, faço um bate-papo, e a galera me ajuda. Então, isso é totalmente um ambiente colaborativo em relação a pessoas, o que eu valorizo demais. Então, aí eu trouxe só para vocês verem, né, são 13 países, desde, né, da Ásia, enfim, aqui da América do Sul, tem na América do Norte, tem N lugares, o único lugar é na China, que não é no Instagram, é no Weibo, que é diferente,
mas é que eu trouxe também para vocês verem como que a Mars também dá esse suporte para a gente. Então, não foi uma campanha que foi só, né, jogada e falar, eu queria ir, compartilha o que você quiser. Não, a gente tem alinhamentos a cada 15 dias para poder conversar o que está dando certo, o que não dá. Tirando isso, a gente também tem grupo no Teams, no WhatsApp, para ir conversando, a gente vai se dando dicas, vai se ajudando, vai tirando dúvidas. A gente tem treinamentos, inclusive teve um treinamento de LinkedIn, que a gente teve os Mars Insiders, e aí foi até algo que a gente pensou, poxa, seria legal divulgar isso para o pessoal que está prestando processo seletivo. Como a Laís falou, o LinkedIn é uma das ferramentas que o pessoal mais usa, e infelizmente pouca gente ainda realmente usa ela com todo o potencial que tem. Então, eu fiz, por exemplo, 2 posts já que tem algumas dicas, um sobre foto de perfil, o outro como você faz um resumo legal, algumas dicas que é o pessoal que cuida do LinkedIn da Mars Global que produziu. Então, é um material super rico que eu vou digerindo e passando aos pouquinhos para vocês. Além desse suporte todo global, algo super importante, assim, é a questão do idioma. Na minha área, que eu sou de trade marketing, é a área de vendas, né? Pelo menos na minha cadeira, eu não uso tanto o inglês, que era algo também que, quando eu entrei, eu queria, né, desenvolver um pouco mais, eu queria treinar também, até para não perder a língua, né? E aí, quando eu vi essa campanha, eu falei, poxa, vai dar vergonha, vai dar medo, claro, né? Mas é um modo da gente também botar assim, a cara tapa e falar, meu, é um desafio, vamos lá, né? Se eu não souber, eu peço ajuda. Se eu não souber, eu vou aprendendo, né? Se eu só não fizer, eu nunca vou saber. Então, eu treino inglês para conversar com o pessoal. Inclusive, tem uma menina que ela representa a Holanda, o nome dela é Muriel, e ela é brasileira, mas ela está num programa na Holanda, ela é representante da Holanda, então também quem quiser conversar com ela, todo mundo tá lá nos meus destaques, depois vocês veem. Ela também fala português, então também dá para trocar uma ideia de como é trabalhar na Mars fora. E também a questão de network, né? Porque você acaba conhecendo não só todo mundo do mundo inteiro, né? Desses representantes, mas também network interno, porque eu preciso da ajuda de todo mundo aqui da Mars Brasil para poder fazer um material de qualidade para vocês. E aí aqui eu trouxe só para vocês verem alguns exemplos, esse é o Insta, né? Para quem não segue, quiser dar uma conferidinha, tem aí o arroba ou o código QR, mas aí alguns dos exemplos de coisas que eu posto sobre as marcas, os meus cachorros estão sempre lá no meio. Essa segunda fotinho do meio são as dicas para fazer o resumo do LinkedIn. Trago aí os nossos produtos também da parte de Wrigley, de chocolate. Eu fiz um post também um pouquinho sobre como que eu organizo o ambiente de home office, porque é algo muito importante, né? A gente separar também, passar muito tempo em casa, mas separar um pouquinho esse ambiente mais lazer e mais trabalho. E também todo esse time, aí é só um pedaço do pessoal, né, que está representando aí, mas o time é gigantesco, é muito maior. Inclusive, essa foi a primeira leva dos estagiários, ainda teve mais gente depois, mas só para ilustrar aí, inclusive agradecer a todo mundo que sempre me ajuda, porque se não fossem vocês, não estava dando tão certo tudo isso. E eu venho deixar também algumas dicasinhas para vocês, que para mim foram super importantes no meu processo seletivo, né? Então, questão do autoconhecimento, que é aquilo que eu comentei, de você saber, às vezes, não só o que você quer, mas o que você não quer, o que você aceita, o que você não aceita, até onde você está disposto a ir, você saber quais são suas habilidades, suas limitações, você ter esse fit cultural, então, você ver os valores da Mars, sentar, ver se aquilo bate com as coisas que você quer fazer no futuro, você ser você mesmo, por mais que você não saiba, por mais que você, às vezes, né, não saiba a resposta certa numa entrevista, ou exatamente o que faz aquela cadeira, mas você ser você mesmo e não ter vergonha de fazer isso, não ter medo, né, de falar, olha, não sei, mas estou aqui para aprender, realmente ser uma pessoa mais proativa, você tá aberto para aprender e, principalmente, você ser, assim, curioso, né, porque as oportunidades, eu entendo que elas estão aí, a gente só precisa, né, claro, ter também essa coragem de pegar e falar assim, não, vou tentar, eu tenho ferramentas para isso, eu tenho gente que me apoia, sim, então vamos tentar. E a partir disso também queria deixar aqui um convite, assim, quem quiser também conversar lá comigo pelo Instagram, enfim, fico super à disposição para poder ajudar quem quiser saber um pouco mais, até da minha área, que eu não detalhei muito, era mais dessa campanha, mas a gente pode bater um papo também sobre tudo isso. E agradecer, e eu acho que falei bastante aqui sobre tudo, mas se alguém tiver mais dúvida, pode mandar no chat, pode mandar lá no Instagram, que a gente está super à disposição. Obrigada. Bom, gente, então estamos chegando ao final da sessão. Nós tivemos várias perguntas e fomos respondendo ali por digitado, tá? Porque a gente passou um pouquinho do tempo, a gente não quer segurar muito mais vocês. Tá? Então, eu vou tirar algumas dúvidas agora sobre o processo seletivo como um todo,
tá? E agradecer as meninas, todas falaram super bem. Algum pessoal já acompanhava a Gabi, pelo que eu vi aqui na interação do público. O Gabi é um pessoal já te acompanhava no Instagram, então um sucesso. E, bom, para falar então a respeito das inscrições, as inscrições do nosso programa de estágio estão abertas. E abertas até sábado, gente. Então, sábado é o último dia para se inscrever, que é dia 18 de outubro. Então, vocês têm aí um tempinho, eu vou pedir ao site, né, que a gente tem todas as posições postadas. É este site aqui. Não, você não precisa fazer mais de uma entrevista, pode fazer só uma, a gente vai olhar, analisar o perfil, de acordo com tudo aquilo que eu trouxe no começo, competência, comunicação, fit cultural, então fiquem à vontade, deem uma explorada no site, vejam o que faz sentido para vocês, se inscrevam, tá bom? Tem um pessoal que perguntou a respeito de posso participar do estágio sendo que eu vou me formar no meio do ano que vem? Você pode se inscrever, mas assim, a gente dá prioridade para as pessoas que podem ficar um ano com a gente, como eu falei também, então para ter pelo menos, no mínimo, um ano de experiência de estágio. Algumas pessoas optam por prorrogar, isso depende de cada pessoa, prorrogar, né, a permanência na universidade, isso vai de cada um, tá bom? E as etapas do processo estão aqui na imagem, tá? Então, são as inscrições, entrevistas digital, entrevista com o gestor e resultados entre final de outubro e final de novembro. Então, tem um mês aí para a gente conseguir olhar todos os candidatos, olhar as entrevistas digitais, né? Passar os feedbacks, enviar para os gestores. Então, tem um processo aí, peço paciência também, bastante, né? Porque é um processo um pouco mais demorado, mas que a gente vai olhar cada um com muito carinho e a gente vai avaliar tudo aquilo que eu já falei no começo. E até final de novembro a gente pretende já dar os feedbacks, tá bom? O início vai ser dia 18 de janeiro de 2021, tá? Por enquanto, nós estamos em home office. Não sei se ainda estaremos em janeiro, provavelmente sim, mas eu não posso prometer nada, porque tudo depende de como as coisas vão melhorar ou não. Então, a gente torce para que sim, né? Mas por hora estamos em home office, tá bom? E se por um acaso a sua área for alguma área voltada para a fábrica, que tem que estar presencialmente, todos os cuidados estão sendo tomados, então toda higienização, utilização de máscara, tem até algumas áreas que estão revezando, né, que dia que vai para a fábrica, que dia que não vai, tá? E aí, até deixar aqui embaixo as nossas redes sociais, gente, então que vocês podem acompanhar não só pelo Instagram da Gabi, temos também o Instagram só da Mars, então os dois Instagrams valem super a pena acompanhar, então lá a gente informa sobre o processo seletivo, se a gente vai ter outro evento ou não, enfim, entre outras coisas que a gente passa super sobre a nossa cultura, né, sobre os nossos valores, sobre os nossos produtos, então fiquem inteirados bastante, porque, enfim, é nessas redes sociais que a gente passa todas essas informações. E, gente, falando sobre a Mars, alguns não entenderam sobre a questão Royal Canin, Mars, tudo depende da localização. A Mars, né, é uma empresa que está dentro de Pet Nutrition, né, quando a gente fala de Pet Nutrition, cuida de pedigree, whiskas, tem também pet, enfim, toda essa parte de pet tem a Royal Canin, temos também a parte de chocolate, e cada segmento fica numa cidade diferente, então tudo depende da cidade que você se aplica para você trabalhar para esse segmento. Mas quando você se aplica para o programa de estágio da Mars como um todo, você já vai estar sendo considerado, dependendo da localização, para o segmento específico que você vai trabalhar, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu quero muito agradecer a participação de todos. Eu vou pedir, então, para a Pri, que é a que está comandando aqui as questões de vocês, o chat, para ela liberar, então, o link do nosso jogo. E o jogo é o seguinte: só as 100 primeiras pessoas que responderem, né, vão conseguir participar. E a partir desse jogo, quem responde mais rápido e acerta mais
é o vencedor, então a gente está considerando os 3 primeiros colocados, e os 3 primeiros colocados vão concorrer, né, e ganharam um kit de produtos da Mars, com os produtos mais deliciosos que a gente tem no mercado. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela participação de todos. A Priscila já deixou o link aqui no chat, então cliquem, participem e boa sorte para todo mundo aí que está participando do processo seletivo. Se vocês começarem com a gente e evoluírem aí nas etapas, a gente vai se ver ainda. Então, boa sorte para todos e até mais.